Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com todos à sua volta. Nós voltamos para os nossos episódios, lições desse texto proposto, Lucas capítulo 5, dos versos 1 a 11. Hoje nós estaremos falando aqui no quarto episódio. Eu quero me basear nos versículos 4 e 5, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. No nosso último episódio, nós destacamos aqui o fato de que Jesus Cristo respondeu positivamente à atitude de Simão Pedro de emprestar o barco para Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, muito obrigado. Depois de usar o seu barco, eu gostaria de recompensá-lo. Falamos bastante sobre isso, foi o último episódio. E nesse quarto episódio, a lição ela está no verso de número 5. A resposta de Simão Pedro para Jesus. Lembre-se que os discípulos haviam pescado a noite toda. E aqui uma observação importante. Por que eles pescavam à noite? O Mar da Galileia é conhecido até hoje como um mar que dá os seus peixes, pelo menos fazem os seus peixes virem para a superfície no período da noite mesmo. Então é por isso que aqueles pescadores profissionais sabiam que o melhor período para a pesca seria o período noturno. Então está tudo dentro da normalidade, está tudo dentro da lógica, das regras daquele mar em relação à pesca. Eles estão voltando do período normal para se pescar, que seria a noite, e pela manhã eles estão voltando e muito frustrados. Nós já falamos sobre isso, porque eles não haviam pescado absolutamente nada. Agora Jesus Cristo, após usar aquele barco que estava ali encostado para ser reutilizado na noite seguinte, Jesus, após terminar o seu sermão, a sua pregação, ele dá uma ordem. Ele diz assim para Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aí vem a reação de Simão. Disse-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Gente, aqui nós temos uma narrativa que ao ler assim, sem ampliar, sem cavar um pouco mais esse momento de Pedro, de Jesus, dessa pesca e todas as circunstâncias que cercavam ali, se a gente não buscar isso, a gente não tem noção de que o que está por trás dessa fala de Pedro. Na realidade, Pedro está pensando mais ou menos assim: olha, eu estou surpreso, realmente o mestre. E aqui quando ele chama Jesus de mestre, a palavra usada para mestre aqui pode ser traduzida por chefe, por um professor. Pedro aqui não está necessariamente olhando Jesus como um rabino, né? A palavra mestre aqui não traz a ideia de Jesus Cristo ser comparado a um rabino, aquele que ensinava a lei de Moisés para os judeus. Mas é um título, de qualquer forma, que destaca Jesus. Quando ele chama Jesus de mestre, ele está dizendo: ele não é qualquer um. Não posso tratá-lo como qualquer um. Ele já se mostrou alguém que merece ser reconhecido com esse título. Ele entende que Jesus Cristo tem a sua importância. Afinal de contas, Pedro viu Jesus curar sua sogra antes desse episódio. Jesus recentemente tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Então Pedro tem um conhecimento já de Jesus. É um pré-conhecimento, mas o suficiente para fazer com que ele se voltasse a Jesus, dando esse título para Jesus, chamando Jesus de professor, chamando Jesus de líder, de chefe, de alguém que tem alguma importância, que tem algum destaque. E ele percebe que Jesus Cristo não conhece de pesca, né? Na cabeça de Pedro. Jesus Cristo manja bem de pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo mexe com a gente. Jesus Cristo está trazendo benefícios. Trouxe para minha sogra, curou minha sogra, algo que está
na minha memória, está fresco na minha cabeça, na minha mente. Mas o que ele está pedindo é realmente, a mim, Pedro, demonstra que ele não conhece, não sabe do que ele está falando. Afinal de contas, neste lago, neste mar da Galileia, a gente sabe que durante o dia não se tem sucesso na pesca. Os peixes aqui, eles são melhores encontrados, as condições para pescá-los têm que ser à noite. Mas ele está mandando a gente ir exatamente durante o dia. O barco já estava sendo encostado, as redes, inclusive, já estavam lavadas e guardadas para a próxima pesca no período noturno. Então, gente, Pedro está, diríamos assim, com a pulga atrás da orelha. Mas ele vai. Eu já ouvi bastante mensagens nesse texto destacando a fé de Pedro. É possível, mas eu acho muito mais possível ainda ver um Pedro que está obedecendo não por fé. Um Pedro que está acatando esse pedido ou essa ordem de Jesus muito mais pela consideração, muito mais pelo fato de não deixar Jesus no vácuo, de não querer contestar esse que ele já está reconhecendo como um mestre, como um chefe, como um professor, como alguém importante. E ele diz: olha, mestre, nós pescamos à noite, nós fizemos o correto e não tem peixe, mas já que você está pedindo para a gente ir, em consideração, ele não disse isso para Jesus, mas eu imagino que ele pensou isso, em consideração a quem o Senhor tem demonstrado ser para a gente, eu vou. Mas na cabeça de Pedro, irmãos, eu imagino que estava assim: eu vou, para voltar e dizer para ele que não tem peixe. Não há possibilidade de voltar dessa segunda vez, mesmo que ele esteja falando, não dá para voltar com sucesso. E isso está na cabeça de Simão Pedro. Respondendo, Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Jesus Cristo é obedecido por consideração. Eu quero destacar então essa lição. Quando houver em mim e você falta de fé para acreditar no que Deus pode nos fazer, quando houver em mim e você a falta de elemento suficiente para nos animar, para nos incentivar e impulsionar em nós algum tipo de fé, vamos pelo menos obedecer. Obedeça a Deus, ainda que o seu coração não esteja aquecido, a sua mente não esteja convencida de que o que Deus está lhe mandando fazer vai dar algum resultado. Obedeça, simplesmente obedeça. Pedro aqui, por consideração, por um jeito de gentileza, ele está sendo gentil, está entendendo que as palavras de Jesus ditas naquela mensagem, naquela pregação, dentro do barco dele, foi tão bom ouvi-lo. Imagino que Pedro foi tocado por aquela palavra. E aí cria uma interrogação na cabeça dele: poxa, estava tão bom até agora, estava tudo certo, estava tudo dentro da lógica, mas agora ir para o mar de volta e pescar peixe durante o dia, mas como é ele que pediu, vamos. Já estamos no barco mesmo, já estamos aqui dentro do mar, então vamos. E eles foram. E quando eles voltam, nós sabemos, eles pegam uma quantidade enorme de peixe. Que fique destacado aqui, que nem sempre teremos fé. Nem sempre vamos agir por fé. Nem sempre vamos estar dispostos a fazer a obra de Deus por fé. Mas nós temos algo além da fé. Nós temos a obediência. Eu fico imaginando Abraão saindo toda a sua estrutura familiar, social, cultural, tendo que deixar Ur dos Caldeus, tendo que deixar a Mesopotâmia, tendo que deixar a sua cultura para seguir um projeto, uma agenda de Deus, quando ele não tem pegadas. Ele está aqui mais ou menos no escuro, ele está convencido, Deus o convenceu, mas ele não tem elementos que possa estimular ele, motivá-lo para aquilo, mas ele obedece. A fé de Abraão que nós conhecemos
e conhecemos Abraão pela sua fé, ele é o pai de todos os que creem. É bom lembrarmos de que esse Abraão, ele tem a sua fé confirmada na jornada, mas ele tem uma capacidade incrível de obedecer, de seguir, de receber o que Deus tem para ele. Ele não sabe o que vai acontecer, e teve momentos que a sua fé ela vacilou. Quando ele tem que descer para o Egito por causa da fome em Canaã, está lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele está sem chão, ele está sem sinais de melhorias naquela terra, está sem horizonte, ele vai para o Egito sem consultar a Deus. E nós sabemos tudo o que lhe aconteceu, o perigo que ele correu estando ali no Egito. Mas, voltando ao início da chamada de Abraão, ele vai para aqui, ele troca o certo pelo duvidoso. Mas ele está convencido, porque quem falou com ele foi Deus. Então, meus irmãos, tem hora que a gente está brigando com a gente mesmo porque falta fé. O que não pode faltar é a capacidade de obedecer. Obedeça ao Senhor. Quando você perceber, quando eu perceber, quando percebermos que a lógica de Deus, a agenda de Deus, está incomodando a nossa agenda, a nossa lógica, então é hora de se submeter. Ainda que ironicamente, eu sinto que Pedro aqui está sendo, assim irônico. Vamos fazer, foi ele que pediu, não custa. Estamos cansados, eles realmente estavam cansados, eles pescaram a noite toda, eles estavam exaustos e ainda ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra de Jesus. Eles, quando voltando da pesca, deixariam os barcos ali, as redes levariam, guardariam e eles iriam dormir para a noite. Não, mas eles ainda vão ouvir o Senhor. E aquela mensagem que Pedro ouviu, como eu já disse, Pedro muito provavelmente está dentro do barco, ouvindo Jesus. Ele é o que mais ouviu Jesus, esteve mais perto de Jesus naquele sermão. Tudo aquilo provocou em Pedro uma grande consideração por Jesus. Obedeça, meu irmão. Existem muitas bênçãos reservadas para mim e para você no ato de obedecer. E muitas vezes obedecer a Deus vai significar um não para a minha lógica e para a sua lógica. Um não para o nosso jeito de ver as coisas. Vai significar uma rendição àquilo que parece sem propósito. Mas se vem de Deus, acate, obedeça. Lembre-se de Naamã. Naamã recebeu uma ordem de Deus pelo profeta Eliseu. Olha, mergulhe 7 vezes nesse rio, no Rio Jordão. Um rio que estava num momento de muita lama. Um rio que não estava limpo. E aquele homem, ele fica receoso, ele fica pensando com ele mesmo, mas que ordem é essa? Será que eu não poderia tomar um banho nos rios da Síria, nos rios de Damasco? Ele me pede para mergulhar 7 vezes nesse rio, esse rio sujo. A lógica de Naamã começa a entrar em crise com a lógica de Deus na boca do profeta Eliseu. Quase sempre nós estamos assim, um choque com Deus, um choque com o jeito de Deus pensar. Quando acontecer isso, não tenha dúvida, acredite nos pensamentos e na lógica e no padrão de Deus. Acredite na pauta dele, ainda que ela não passe de forma aprovada na sua lógica, no seu jeito de pensar. Obedecer, então, nessas horas, significa dizer um não para você mesmo, eu dizer um não para mim mesmo. Mas nós temos essas referências, essas histórias, essas experiências passadas que dizem para a gente que é possível ceder a Deus e a sua palavra e dizer um não para você e seus propósitos e suas agendas. E o resultado você vai ver depois. Vale a pena confiar no Senhor. Naamã só não voltou para a Síria, para Damasco, frustrado, porque alguém com bom senso disse, olha, tudo bem, o que ele está pedindo para você é algo estranho, esquisito, mas vá lá, mergulhe. Não vai te matar, não vai piorar a sua situação. E ele foi. Tinha que mergulhar 7 vezes. E no 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele de Naamã estava limpa como a pele de uma criança. Obedeça o Senhor. Há uma frase que eu quero terminar com ela. A obediência gera bênção.
Se você tem dificuldades em obedecer a Deus e a sua palavra por conta do que você acha correto, grave essa frase. A obediência gera bênção. Se faltar fé, mas que não falte a capacidade de obedecer aquilo que é inusitado, mas se vem de Deus, nós não vamos nos frustrar, porque Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a ter uma disposição para obedecer, mesmo quando essa obediência ela está na nossa cabeça e em interrogação. Não importa, nós não vamos perder se nós nos rendermos à agenda e aos propósitos de Deus. Que Deus te abençoe.